O boi que guardava o sábado, capítulo 25. Na manhã de quinta-feira, Nicolai estava em pé mais cedo que no dia anterior, mas seus piores temores do dia anterior se confirmaram. Por mais que tentasse, conseguiu transportar apenas 6 carregamentos de água. Ao pensar em quão arduamente havia trabalhado, até muito tempo depois de escurecer, a história toda era desalentadora. Que mais precisaria fazer que já não houvesse feito? Quase a ponto de desistir, parecia não ter respostas. Quando Nicolai foi ao estábulo, Maxim parecia desatento e cansado, como se já houvesse usado a cota diária de energia. Enquanto saíam do campo, o velho boi andava com a cabeça baixa e sem luz nos olhos. Nem mesmo olhou para o lado de Nicolai, quando este procurou dar-lhe sua merenda favorita, uma cenoura. Nicolai sabia que agora estava pagando o preço por ter levado Maxim ao limite, 2 dias consecutivos. E, de algum modo triste, ele parecia ter razão. Nicolai havia ignorado a lógica do bom senso e a bondade do seu coração, que lhe ordenavam ser mais brando com o animal. A justiça na lei da natureza havia prevalecido, e Nicolai não podia negar que devia ser assim. Hora após hora, o boi se arrastava lentamente, sem o senso de urgência que Nicolai tinha. Ele havia trabalhado horas extras por 2 dias e agora parecia estar pensando que merecia afrouxar um pouco as coisas. Afinal, não era no seu pescoço que estava a corda. Por que trabalhar mais rapidamente só para trocar um dia por outro? É claro que ele não tinha conhecimento do sábado de Nicolai, nem da importância do embate entre o pregador e o diretor. O sol passou pelo zênite quando a manhã se tornou tarde. Brancas nuvens de cúmulos eram impelidas pelo vento através da paisagem agora verde, com a grama curta que crescia no verão. Algumas poucas flores de cardamomo contemplavam o homem e o boi, que passavam por ali com a rangente carreta de água. De súbito, o lobo solitário saiu para observá-los de novo. Desta vez, ele se acomodou num leve aclive ao sul, acompanhando cada movimento, como se o homem e o animal fossem a melhor fonte de entretenimento que tivera nos últimos dias. Mas Nicolai mal o notou. Estava ficando mais desanimado a cada hora. Todos os seus esforços para trabalhar com afinco e entregar a cota de barris até o pôr do sol da sexta-feira seriam inúteis. Simplesmente não seriam suficientes. Nicolai sentia isso nos ossos. Não haveria tempo suficiente. Nicolai encheu os barris pela 3ª vez naquele dia e depois virou a carreta de novo. Ao andar pesadamente ao longo do caminho, Nicolai fez as contas uma vez mais. Eram necessários 10 barris de água por dia, 50 até a noite de sexta-feira, para que ele não precisasse transportá-la no sábado. 2 barris de água por viagem significavam que ele precisaria fazer 25 viagens em apenas 4 dias. Com os 6 carregamentos que transportara na terça e os 6 na quarta, precisaria de um total de mais 13. Isso significava que necessitaria de pelo menos 7 na quinta-feira e quem sabe 6 na sexta-feira. Como seria capaz de fazer isso? Não havia podido trazer 7 cargas nos outros dias e hoje Maxim trabalhava ainda mais devagar. 7 carregamentos pareciam algo impossível. Com toda certeza, nesse ritmo, nunca alcançariam a meta ao pôr do sol de sexta-feira. Se ele houvesse começado a trabalhar no domingo, talvez pudesse fazer uma viagem extra por dia. Quem sabe então pudesse ter transportado o número de barris necessários até a sexta tardinha. A essa altura, Maxim estava até mancando um pouco, e o ritmo dos passos se reduziu até quase arrastar-se. Nicolai finalmente parou o boi e examinou sua pata. Nela se havia cravado uma pedra e Nicolai a removeu. Ele se endireitou e suspirou antes de dar uma tapa na anca de Maxim.
Não fazia mais sentido usar o aguilhão para apressar Maxim. Ele simplesmente deixou que o boi andasse no seu próprio ritmo. A noite, por fim, chegou, tirando Nikolai e Maxim da sua desgraça. Haviam trazido apenas 5 carregamentos da fonte, 10 barris de água. Isso seria um bom trabalho para o dia, mas nem perto do suficiente para levá-los para mais perto da meta de Nikolai. A confiança de Nikolai se desvanecia. Ele achara que o repouso do dia de sábado seria uma coisa certa. Não desejava a Deus que ele tivesse o sábado livre? Então, o que dera errado? Porque as coisas não funcionavam entre ele e Maxim. Porque Deus não o ajudava a trazer o número de barris de que necessitava para completar a sua cota até a sexta-feira tardinha. Teria Deus outros planos? Desejaria Deus que ele passasse outros 10 dias dentro da caixa? Teria sido esse o seu plano original para Nikolai o tempo todo? A testa de Nikolai se franziu num rosto sulcado e fechado. Não importava. Ele sabia que não trabalharia no sábado, mesmo com o ultimato do diretor pendendo sobre sua cabeça. Parecia não haver saída simplesmente. Nenhuma direção para onde se virar.